Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Hoje vamos falar e trazer aí um tema para vocês que também é muito importante em provas de concurso público, né? Que é o treinamento esportivo. Quando a gente fala em treinamento esportivo, nós vamos falar aí de uma série de conhecimentos que vão estar agregados a esse grande tema, principalmente os ligados à anatomia, à fisiologia, né, à nutrição. E aí nós temos que perceber que quando nós vamos olhar as provas de concurso, nós temos aí sempre uma questão, duas questões. Isso vai depender muito da banca, né? De qual vai ser a banca desse concurso, né? Nós sabemos aí que nós estamos passando por esse momento aí de transição, mas a mensagem que eu quero deixar também é que nós a gente não pode desistir das nossas metas, dos nossos sonhos, porque a gente sabe que isso vai ser uma coisa passageira. E aí quem nesse período que está mais em casa tiver essa preparação, tiver essa leitura, tiver esse mergulho nos estudos, vai ter uma sequência muito melhor, tá certo? Então, com essa aula de hoje, nós fechamos aí esse módulo 2. Na aula passada falamos das regras das modalidades esportivas e essa aula hoje sobre treinamento esportivo, ok? Então vamos lá, gente. O tema da nossa aula hoje, treinamento esportivo. Deixa eu ajustar aqui a tela para que a gente possa começar. Eu peço que vocês façam as anotações, né, durante a aula, quando estiverem assistindo a aula, para que na hora de fazer a prova, vocês tenham aí uma melhor condição de fazer essa prova baseado aí nas explicações da nossa aula, ok? Então, eu vou começar falando, gente, sobre os princípios científicos do treinamento. Então, quando a gente fala em treinamento esportivo, temos que separar o que é empírico e o que é ciência, né? Então, muito se vê hoje em dia ainda profissionais que trabalham no empirismo. E o que vai dar a base para a educação física voltada para o treinamento esportivo, para que você possa ter esse conhecimento maior e ter a possibilidade de ser mais assertivo na hora da prova ou na hora de uma questão, é a parte científica. Então, eu começo fazendo uma retrospectiva aqui sobre as fases do treinamento esportivo ao longo da história. Então, nós tivemos aí ao longo da história o treinamento esportivo acompanhando o quê? Acompanhando principalmente as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Então, nós temos como primeiro período chamado período do empirismo, né, que vai dos métodos arcaicos de preparação física, né, desde as civilizações antigas, na Roma antiga, na Grécia antiga, até o surgimento do renascentismo aí. Então, uma fase que chama-se de uma fase empírica. Um segundo período chamado de período da improvisação, né, que vai do surgimento do renascentismo até as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, né, em 1896 em Atenas. O terceiro período chamado de período da sistematização, que vai das Olimpíadas da Era Moderna de 1896 até as Olimpíadas de Berlim, né, em 1936. Eu chamo a atenção para que vocês prestem atenção nesse traço histórico, porque algumas questões do simulado que eu vou passar para vocês vai estar envolvendo aí esse conhecimento. E esse conhecimento também, gente, vai perpassar pela história da educação física, né? Então, é mais um conhecimento que vocês vão agregar aí dentro desse conjunto de conhecimentos que vocês estão relacionando para se prepararem aí para os concursos públicos. O quarto período, chamado de período pré-científico, que vai das Olimpíadas de Berlim, em 1936, até as Olimpíadas de Londres, em 1948. E aí o chamado período científico, quando realmente a ciência começa a dar ênfase na parte de preparação dos atletas, né? Uma preparação com um cunho mais científico, né? Com os treinadores, os preparadores, já com uma ideia mais científica de preparação, de organização e sistematização do treinamento. Isso começa em 1948 em Londres, né? De forma muito inicial, mas esse período científico a gente pode dizer que começa aí e se estende até as Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972. E aí, com o passar do tempo, o período tecnológico, que vai das Olimpíadas de Munique até as Olimpíadas de Barcelona, 1992, e o período do mercantilismo desportivo, né, que a gente chama, que vai desde a Olimpíada de Barcelona até atualmente, até os dias atuais. Por quê? Porque entra muito a questão dos patrocínios, a questão da mídia, da televisão, né, dos atletas já serem patrocinados por grandes empresas. Então, aí chama-se o período do mercantilismo desportivo.
ok? Então, aí um traço histórico para vocês entenderem de onde esse treinamento desportivo vai surgir. E aí, gente, os princípios científicos de treinamento, a gente vai ter um conceito para treinamento. Treinamento é um conjunto de procedimentos e meios utilizados para conduzir um atleta ou uma equipe, um conjunto de atletas à sua plenitude. E aí 4 aspectos são importantes. O aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático e psicológico, dentro desse grande planejamento, para que esse atleta ele chegue num nível de performance. Eu vou começar falando sobre o primeiro princípio, chamado princípio da individualidade biológica, ok? Então, o princípio da individualidade biológica é um fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Então, nós vamos entender que cada pessoa tem uma característica, tem uma carga genética, e ela vai se diferir da outra, tá? Então, a individualidade biológica ela deve ser muito considerada no treinamento esportivo, né? O técnico, o preparador físico, o fisiologista, entender essa individualidade do atleta, entendendo que ninguém é igual a ninguém, né? Nem mesmo gêmeos idênticos da mesma placenta, univitelinos, eles não serão idênticos. É o princípio que garante a individualização do programa de treino, né? Para tanto, deve-se considerar necessidades específicas ou os objetivos e as habilidades do indivíduo para quem o programa é elaborado. Então, quando você elabora um programa, você tem que identificar, primeiro, a individualidade biológica, né? Traçar esse perfil. E aí nós temos atletas que podem disputar uma mesma competição, podem fazer parte da mesma categoria, de uma mesma prova, de uma mesma modalidade esportiva, ter treinamento muito parecido, mas biologicamente ele vai ter uma resposta biológica, fisiológica diferente. E isso é o que vai diferenciar o treinamento com uma base mais científica do treinamento empírico. E aí onde os resultados eles vão aparecer. E aí nós temos claramente, e a história do esporte vai nos mostrando, que alguns atletas eles têm um destaque na individualidade biológica muito grande, né? O caso aí da foto do Bolt, né? O Bolt se sobressaía muito por questões de individualidade biológica, de genética, também ligada ao treinamento, que eu vou falar um pouquinho na frente para vocês. Nós podemos perceber que no esporte, né, nós temos aí atletas que têm uma individualidade biológica que os faz se sobressair aos demais, né? No exemplo aí, Cristiano Ronaldo e Messi no futebol, são exemplos de atletas onde a biologia do seu corpo favorece muito a prática da sua modalidade esportiva. E aí 2 aspectos são fundamentais, né, quando a gente fala em individualidade biológica, que é o genótipo e o fenótipo. O que seria o genótipo? É a carga genética transmitida à pessoa que determina diversos fatores. Então, é aquela carga que o indivíduo já traz dos seus pais, dos seus familiares mais próximos, né? Somatotipo, a estatura, o tipo de fibra muscular, são exemplos de características que vêm de quê? Da herança genética. Por outro lado, o fenótipo, nós podemos considerar como um conjunto de características observáveis de um organismo que resultam da interação entre o genótipo e o ambiente, certo? Então, o que é o fenótipo? É tudo que está fora, que está no ambiente. O tipo de treinamento, as habilidades esportivas que são treinadas, a alimentação do atleta, o sono, o descanso, todos esses requisitos, eles fazem parte do fenótipo. Então, o genótipo é o que vem de dentro da carga genética, fenótipo é o que vem do ambiente e a interação do genótipo com o fenótipo, ok? E essa individualidade biológica ela é muito caracterizada pelas diferentes modalidades esportivas. Então, o indivíduo deverá ser sempre considerado como a junção do genótipo mais o fenótipo, dando origem ao somatório das especificidades que vão caracterizar esse atleta. Então, o fenótipo mais genótipo, quando isso tudo é trabalhado dentro de uma organização e sistematização do treino, vai ter uma grande possibilidade desse atleta aí ter bons resultados esportivos. Deixa eu ver se passa aqui esse videozinho que eu preparei para vocês. In running, you've all seen the sprinter and the marathoner. A diferença One looks like an 80s movie character, and the other like he's had too many crash course diets. They're both runners, so how come they don't look alike? Simple. They practice different sports. It's explosive strength versus endurance. The answer is in the way these athletes train their muscles. What you need to know about muscles is that they contain different fibers, fast twitch and slow twitch.
A sprinter will primarily train his fast twitch fibers. These react instantly and work super fast, but quickly run out of power. When trained, fast twitch fibers naturally become big and heavy. On the other hand, a marathoner uses mostly his slow twitch fibers, not as reactive and speedy as their fast twitch brothers, but they can work non-stop for hours. Even when trained, these fibers remain slim and light. Okay, the running capability of both athletes don't only depend on the physique of their legs. The upper body is also important. For the sprinter, to be able to burst from the starting line and to maintain a good rhythm while running, he needs balance. So his arms should have a considerable size as well. So he works out his upper body in the gym. That's why the sprinter looks very muscular. And because the sprinter only has to perform for a couple of seconds, the added weight is trivial. The marathoner is a different story. Every pound in his body has to be carried around for a total of 42 kilometers. He gains a lot of benefits by being light. So all excessive muscle mass and fat has to be shed in order to be a top marathoner. That's why he looks so skinny. On top of the difference in training, genetics also play a part. A normal person has about an even amount of fast and slow twitch fibers, but the persons that make it to the top tend to have more of one kind. So even untrained, they wouldn't have the same physical appearance. The sprinter and the marathoner, both runners, yet different athletes. Então, gente, um exemplo, né, para vocês perceberem que os atletas praticam a mesma modalidade de atletismo, mas um é sprinter, é velocista, e outro é maratonista. Então, a carga genética vai interferir diretamente aí na condição de treinamento, as fibras musculares, uma série de características que nós temos que levar em consideração. E aí também, na individualidade biológica, esses três aspectos são importantes para que esse atleta chegue na performance. O exercício, o repouso e a alimentação. Essa tríade aí, ela é fundamental e o treinador tem que entender isso. Agora vamos falar do segundo princípio, chamado princípio da adaptação. Então, adaptação significa um ajuste do organismo ao seu meio ambiente, o que indica que o organismo sofrerá modificações para viver melhor quando o meio muda. Um outro conceito de adaptação, a capacidade de adaptação ou adaptabilidade, é o nome que se dá à diferente assimilação dos estímulos frente à mesma qualidade, quantidade de exercício ou carga de treinamento. Então, o organismo do ser humano ele vai se adaptando, vai se adequando à carga de treino. Então, quando a pessoa vai treinando, ela vai melhorando, ela vai se adaptando, ela vai criando consistência para que ela possa melhorar e evoluir. E aí, existe uma coisa muito importante no princípio da adaptação chamada de homeostase. E o que seria essa homeostase? A homeostase é o estado de equilíbrio estável, né, que existe entre os sistemas constituintes do organismo e o existente entre esse e o meio ambiente. Então, a homeostase é quando você está num equilíbrio total, orgânico, fisiológico, entre o seu corpo e o meio ambiente. Ok? E aí, alguns fatores podem gerar uma quebra dessa homeostase, desse estado de equilíbrio. Fatores internos, nós temos aqueles fatores que são oriundos do córtex cerebral, né? Fatores mais internos, poderíamos dizer assim, que vão quebrar essa homeostase por meio de alguma adaptação que venha a ocorrer a nível cerebral. E fatores externos, que é o mais comum acontece, a adaptação ao frio, ao calor, a situações inusitadas, ao esforço físico, ao traumatismo. Vamos falar aqui do esforço físico, por exemplo. Você está numa condição tranquila, está sentado, está em casa, e se você sai para fazer uma atividade física, fazer um esforço, essa homeostase ela é quebrada. Você também está em casa, tranquilo, numa situação cômoda, e alguém lhe assusta, né? Então, isso aí também quebra a homeostase. Então, são exemplos de fatores internos e externos que podem quebrar a homeostase. No nosso caso específico, nós vamos falar do exercício físico, né? Quando a gente fala do treinamento esportivo, para que vocês entendam esses princípios. E alguns fatores vão influenciar diretamente essa adaptação. Então, nós temos fatores endógenos e fatores exógenos. Vamos ver aí na tela os fatores endógenos. A idade, o sexo, a hereditariedade, a condição de treino, a condição de saúde e o perfil psicológico são fatores que vão influenciar diretamente a adaptação do sujeito ao treinamento. Isso aí nós vamos chamar de fatores endógenos.
Já os fatores exógenos são os fatores externos. A qualidade e a quantidade da sobrecarga de treino, a alimentação, o meio social que se vive, o clima, né, e a recuperação. E aí, gente, Rancelier, que é esse autor aqui de baixo, ó, Rancelier, ele fez uma divisão das fases da adaptação geral chamada de SAG. E ele dividiu em 3 diferentes fases. A primeira fase chamada de fase de alarme, a segunda fase de resistência ou adaptação, e a terceira fase é a fase de exaustão. Então vejamos que a fase de alarme, o organismo se coloca em um estado de alerta, é a primeira fase, né, de adaptação ao treino. Uma segunda fase, chamada de resistência, é a fase no qual o organismo consegue se adaptar ao estímulo que está sendo aplicado. E a terceira fase, chamada de exaustão, é onde o organismo começa a entrar em fadiga, não mais conseguindo responder aos estímulos, podendo chegar aí ao overtraining, a uma falência total. Então, nós temos que equilibrar as cargas de treino para que esse atleta chegue aí na fase de resistência, pelo menos, né? Esse quadro é importante porque ele vai nos mostrar os diferentes estágios da fadiga, né? Como é que a fadiga pode se instaurar no indivíduo. Nós temos aqui embaixo o número 1, que é sem fadiga, onde o treinamento e o estímulo não vai gerar fadiga. 2, uma fadiga moderada, quando você faz uma atividade, um exercício, um treinamento, onde vai provocar uma fadiga moderada. O 3, uma fadiga aguda. Então, aí nós temos uma divisão. A partir do 4, a gente já vai considerar aí para atletas de altíssimo rendimento, né? O funcional overreaching, o 5, no funcional overreaching, até chegar no 6, que é a síndrome do overtraining. Então, esse treinamento ele tem que ser equilibrado de uma forma que o atleta possa ser estimulado, mas que quem está dando esse treino, quem está passando esse treino, tenha a dose e resposta certa para que isso não possa chegar numa situação de extremismo, né? Que é o overtraining, que vai tirar esse atleta aí da condição de treino. O que é o conceito do overreaching? Lembrem-se, o overreaching ele vem antes do overtraining. Então, ocorre após vários dias de treinamento intenso e está associado à fadiga muscular ou periférica, podendo ser definido como uma fase pré-overtraining, como eu falei. Sua recuperação ocorre após alguns dias, quando o atleta para de treinar, é necessário parar de treinar os treinamentos, ou então diminuir essa carga de treino. Já o overtraining, gente, é considerado um distúrbio neuroendócrino, né, que ocorre no eixo do hipotálamo da hipófise, resultado do desequilíbrio entre a demanda do exercício e a capacidade de resposta do organismo. Então, quando a carga de treino é muito alta, o organismo não consegue mais se adaptar, não consegue mais responder, e aí ele vai ter que parar, né? Porque já é uma condição que vai além do limite do ser humano. Vamos falar agora sobre o princípio da sobrecarga. Vocês estão percebendo que os princípios eles são hierárquicos. Para nós podermos entender um princípio, a gente tem que ter a base do princípio anterior. Então, o princípio da sobrecarga preconiza que se aplique um aumento progressivo nessa carga de trabalho a partir do momento em que o indivíduo se adapta a essa nova carga. Então, o que é o princípio da sobrecarga? É uma atividade acima do que foi a adaptação no treinamento anterior. E o princípio da sobrecarga, pessoal, vai ativar todos os sistemas, né? Sistema muscular, sistema respiratório, sistema regulatório, o sistema linfático, todos os sistemas do corpo humano vão ser ativados quando você sobrecarrega esse atleta. E aí nós temos um exemplo, né? O princípio da sobrecarga ele vai acontecendo de forma gradativa, né? Então o treinamento ele vai ter que ser organizado, sistematizado para que essa sobrecarga acompanhe esse processo de evolução. E aí eu pergunto para vocês, se eu estou falando de princípio da sobrecarga, o que seria a carga? Se eu vou sobrecarregar, o próprio nome está dizendo, sobrecarga. O que seria essa carga de treino? O que é que nós entendemos como a carga de treino? Que muitas pessoas que dão treino, que são treinadores, preparadores, a gente tem uma preocupação muito grande, não sabe distinguir o que é a carga de treino. Então, gente, a carga de treino seria a união entre o volume e a intensidade. Então, quando a gente fala de volume de treino e a gente fala de intensidade do treino, a gente está falando de carga. Então, a carga é a junção do volume mais a intensidade. Para que o treinamento gere aumento de performance, é preciso que exponhamos o organismo a estímulos maiores. A carga deve ser aumentada de forma progressiva, tá certo? Então, ou você aumenta o volume ou você aumenta a intensidade. Um pouquinho na frente, nós vamos falar
princípio da interdependência volume-intensidade para vocês compreenderem melhor esse aspecto. Então, consideramos duas formas para induzir a adaptação. Uma é elevar a sobrecarga de treinamento, quando você eleva o quê? A intensidade ou o volume, ou então quando você muda o método de treinamento. Eu estava treinando utilizando um método em circuito. Agora eu vou fazer o método contínuo. Eu vou fazer o fartlek. Aí eu vou fazer o método intervalado. Quando você também mexe no tipo de exercício, você também vai mexer na sobrecarga. Um exemplo claro de sobrecarga. O meu exercício é fazer caminhada. A partir do momento que eu peço para o atleta ou para a pessoa, para o indivíduo, fazer um trote ou uma corrida, isso já é uma sobrecarga. Ok? Então, a sobrecarga pode acontecer pelo aumento da intensidade do volume de treino, que é a carga de treino, ou pelo tipo de exercício que o indivíduo está fazendo. E aí, gente, o estímulo dessa carga vai ter um resultado totalmente direto ao efeito do treino. Então, o treinamento vai ter o efeito que está relacionado ao estímulo dessa carga. E esse efeito da sobrecarga ele pode acontecer de duas formas. Um efeito mais imediato e um efeito não imediato. O que seria o efeito imediato? É aquele que acontece logo após a sessão de treino. O que seria o efeito não imediato? É aquele que vai ser acumulativo. Ele só vai acontecer após algumas sessões de treino. Ok? Então, nós temos aí o que a gente chama de imediato ou agudo, aquele efeito que acontece na hora. Tá? Por exemplo, eu vou fazer um treino de flexibilidade. E eu trabalho muito a flexibilidade. Na mesma hora, o meu corpo vai ficar mais flexível. Por outro lado, eu quero fazer um treino de força. A força eu não vou ficar forte na hora que eu estou treinando. Isso vai ser o acúmulo de sessões que vai me deixar mais forte. Ok? Então, o princípio da sobrecarga, o aumento gradativo da carga de treinamento, diferente de treinar mais e mais forte. O tempo de recuperação é proporcional à carga que foi aplicada e as cargas devem ter intensidades crescentes. E aí tem um detalhe que vai levar esse atleta ou esse indivíduo ao sucesso no seu treinamento ou à falha, que é essa organização das cargas de treino. E aí, uma coisa que é muito importante, gente, é treinar e se recuperar. Treine versus recovery. Então, o recovery, a recuperação após um treinamento, ele é muito importante para que esse atleta tenha uma variação dessa carga que possa proporcionar um aumento da sua performance. E aí, dois pontos são interessantes. A intensidade está ligada à qualidade do treino e o volume está ligado à quantidade do treino. Então, muitas vezes, não é treinar muito, não é o treino ser muito volumoso. Hoje eu estou morto, acabei o treino morto, né? Eu treinei 3 horas seguidas. Será que isso realmente aí vai gerar uma sobrecarga ou vai levar esse indivíduo a chegar perto do overtraining, do overashing lá? Então, a gente acredita que é muito mais a qualidade do treino que vai favorecer essa melhora aí na performance. Quando eu falo de princípio da sobrecarga, eu falo do volume. O que seria esse volume? O volume está expresso no maior número de séries, no maior número de repetições, no maior número de grupos musculares que são ativados e no maior número de exercícios. Esses componentes fazem parte do volume. Já a intensidade é o quê? O aumento do peso das anilhas, o aumento da velocidade de execução, a diminuição, o intervalo entre uma série e outra, entre um exercício e outro, e o aumento da amplitude de movimento. Então, o volume é ligado à quantidade e a intensidade ligada à qualidade, à melhora dessa condição de treino. Após a aplicação de uma carga, ocorre uma diminuição da capacidade de performance desse indivíduo, né, em função da depressão de quê? Das reservas energéticas. Nós temos reservas energéticas, ATP-CP, o glicogênio, o oxigênio, que vai ajudar ao corpo funcionar. Quando eu treino, eu vou automaticamente quebrar essas reservas, depletar essas reservas. E para isso eu tenho que ter o quê? Uma recomposição dessas reservas energéticas para que eu possa ter e melhorar o meu treinamento. E aí, prestem bem atenção nessa tela, gente. Aqui embaixo, no que está laranja, né, o número 1. Quando você treina, você vai o quê? Depletar essas reservas energéticas, é normal. O carro está lá com combustível. Quando você anda no carro, o combustível vai acabando. Ok. No 2, no azulzinho aí, vocês podem ver que é a restituição. Eu terminou meu treino, eu vou para casa. Então, eu tenho que me alimentar adequadamente, eu tenho que descansar adequadamente. E isso vai gerar o quê? Uma restituição orgânica. E aí, quando vocês veem o número 3, é o que a gente chama de supercompensação.
O que é a supercompensação? É o ideal que se pretende chegar no princípio da sobrecarga. É um treino adequado, é uma recuperação adequada que vai gerar uma supercompensação. Quando esse indivíduo supercompensa, ele vai estar o quê? Melhorando a sua condição física, a sua performance. E aí essa supercompensação ela é importante e nós temos que saber qual é o ponto certo. Por isso que nós temos que saber aplicar esse princípio da sobrecarga. A sobrecarga deve ser sempre progressiva e variada, né? Para que esse desempenho ele seja otimizado. E aí, gente, as pessoas são diferentes, as sobrecargas têm que ser diferentes, né? A sobrecarga que eu vou dar para um atleta de alto rendimento, para um atleta escolar, para uma pessoa comum, ela vai ser totalmente diferente. Então, não existe um padrão nesse aspecto da sobrecarga. Vejam a teoria do estímulo e compensação que vai gerar a supercompensação, né? Quando nós treinamos, vejam aqui embaixo, quando nós treinamos, existe o catabolismo, né? A quebra, principalmente a nível muscular. E aí depois, quando nós chegamos em casa, que nós fazemos uma alimentação adequada, o descanso, o repouso, existe o que nós chamamos de anabolismo. E aí vai gerar o quê? Isso que a gente está falando, a supercompensação. Ok? Então, estímulo, recuperação, supercompensação e um estímulo mais forte. Isso aí vai preconizar esse princípio da sobrecarga. Esse videozinho aí que fala sobre como funciona essa supercompensação. Vamos ver se roda aqui. Vejam bem. Você gasta suas reservas energéticas com o treinamento, que eu expliquei anteriormente, e você vai descansar, vai se alimentar e vai ter uma recomposição em níveis superiores ao que você apresentou inicialmente. Isso nós vamos chamar de supercompensação. Ok? E aí, gente, quando essa carga de treino dentro da sobrecarga, nós temos que entender aí 4 aspectos que são importantes, né? Vejam, o primeiro aspecto aqui fala de quê? De planejamento. Eu tenho que planejar, depois eu tenho que monitorar essas cargas de treino, eu tenho que verificar a resposta do atleta, do indivíduo a esse treinamento e depois eu tenho que flexibilizar isso, né? Eu tenho que reorganizar isso. Isso vai chegar ao que a gente chama de princípio da sobrecarga. Agora vamos falar do princípio da continuidade, ok? Então, um exemplo aí só a título de brincadeira. A continuidade, ela não acontece do dia para a noite, o próprio nome está dizendo. Então, você só vai ganhar forma física, só vai ganhar performance, só vai melhorar com a continuidade do treino. Tá? E o que está diretamente ligado e contrário à continuidade é o princípio da reversibilidade. Ok? Então, eu tenho que ter a perseverança, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ter uma sequência para que esse princípio da continuidade possa gerar uma condição do indivíduo melhorar a sua forma física. Então, nós temos aí uma ideia de que, por exemplo, a velocidade, que é uma das capacidades físicas, a força, outra capacidade física, por exemplo, depende da extensão do período anterior de destreino. Então, algumas capacidades físicas você perde mais facilmente, outras você demora um pouquinho mais a perder. Curtos períodos de destreino, por exemplo, inferiores a 3 semanas, vão promover pequenas perdas, principalmente na força muscular, mas podem gerar quedas na potência, por exemplo. A potência, se eu passo muito tempo sem treinar a potência, que é força mais velocidade, são os saltos rápidos, aquela coisa toda, eu vou perder muito mais fácil do que eu perco a força. As adaptações ao treinamento são reversíveis e, por isso, essas cargas de treino devem ser aplicadas de forma contínua. Eu tenho que treinar, recuperar, treinar de novo, recuperar, e assim eu vou ter uma continuidade nesse processo. E a reversibilidade que eu falei para vocês é a expressão da capacidade do organismo em eliminar as estruturas não utilizadas, a fim de que esses recursos estruturais liberados sejam aproveitados por outros sistemas, principalmente os sistemas vitais do organismo.
Então, a reversibilidade, a consequência da não aplicabilidade do princípio da sobrecarga e da continuidade, vai ter um efeito muito grande no treinamento. E esse treinamento a falta desse treinamento pode gerar uma perca muito rápida. Aí um exemplo, a idade, alguns fatores endógenos e exógenos também vão contribuir para essa reversibilidade aí do treino. Uma coisa importante, quando eu paro de treinar, eu vou aumentar a gordura corporal, eu vou diminuir a massa magra e, por consequência, um aumento do peso corporal. Na função cardiovascular, eu vou diminuir o número de hemácias, diminuir o volume diastólico final e também o volume plasmático. Na condição pulmonar, eu vou ter uma queda na força e resistência do músculo respiratório, né, do diafragma, porque eu perdi a condição de treino. A função do músculo esquelético, eu vou ter uma queda na densidade das mitocôndrias, eu vou ter uma queda da capilarização, né, que chega no músculo, e, por consequência, uma menor capacidade de gerar força muscular. Então, o princípio da continuidade fala que esse treino ele deve ser progressivo, individual e específico, e sempre inovador e com variações constantes. Ok? Aí, o exemplo aí de quem para de treinar. Então, eu tenho aí, nesse princípio também, o que a gente chama de importante, que é, depois de um treino, a recuperação. Então, eu tenho os 4 R's. Né? Não é de Ricardo, não. O Ricardo não está aí, mas tem os 4 R's. O primeiro R é recarregar. Né? Recarregar, reparar o organismo, relaxar, recuperar e reidratar. Então, esses são os 4 R's aí que a gente vai considerar no período de recovery. Agora vamos falar do princípio da interdependência volume-intensidade. Gente, esse princípio é importante para vocês entenderem. Né? Por exemplo, quando a intensidade sobe, o volume desce. E ao contrário, quando o volume sobe, a intensidade desce. Eles dois não podem atuar, logicamente, fisiologicamente, não é possível que eu tenha um volume grande de treino e intensidade ao mesmo tempo. Né? Ora um é protagonista, ora o outro é protagonista. Então, existe uma briga muito grande aí no treinamento esportivo para saber em que momento eu vou aumentar o volume, aumentar a intensidade, diminuir um ou outro. Então, isso é o que nós chamamos de princípio da interdependência entre volume e intensidade. Então, o desempenho vai depender muito da variação dessa carga. Né? Por exemplo, quando o volume sobe, a intensidade baixa, quando a intensidade sobe, o volume baixa. Isso vai estar muito ligado, gente, à organização, à periodização e ao controle do treino. Então, a gente já vai entrar um pouquinho na parte de periodização, que também faz parte do treinamento esportivo e que em provas de concurso, hora ou outra, aparecem questões ligadas à periodização do treino. Então, eu tenho que controlar esse treinamento, organizar, anotar e saber o tipo de periodização que eu vou utilizar. Vejam o exemplo aí dessa tela, né? Quando a gente, aqui no meio, nós temos as capacidades físicas, né? Resistência muscular localizada, flexibilidade, resistência aeróbia, anaeróbia, ritmo, força e velocidade. Se uma aumenta, a outra diminui. Tá? Então, esses fatores da interdependência são importantes de nós termos esse conhecimento, porque geralmente nas provas de concurso, gente, eu estava dando uma analisada essa semana para preparar essa aula para vocês, o que acontece? Sempre vai ter alguma questão ou ligada aos princípios científicos do treino ou ligada à periodização. Esses dois temas, eles são importantes aí no treinamento esportivo para a prova de concurso. Ou a gente vai encontrar alguma questão ligada à periodização do treino, ou nós vamos encontrar questões ligadas aos princípios científicos do treinamento. Então, a interdependência entre volume e intensidade, aquilo que nós já conversamos, né? É um jogo, é uma variação. E você tem que saber manipular esses dois ingredientes. Ok? Agora, para fechar, vamos falar do princípio da especificidade, né? Um dos princípios mais importantes aí no treinamento esportivo. Então, quando você adequa o treinamento dos segmentos corporais, dos sistemas energéticos e do gesto desportivo, que você vai utilizar no jogo, na prova, na competição, você está utilizando o princípio da especificidade. Então, é treinar o que é específico para a competição, para o jogo, para a prova, para a luta, tá certo? Então, é o princípio da especificidade. E aí nós temos aquilo que nós já falamos anteriormente. Eu tenho a carga de treino, o load. Esse load de carga de treino vai gerar uma fadiga. Essa fadiga vai gerar uma adaptação. E essa adaptação vai estar muito ligada ao recovery, né? A como eu recuperei, como eu fiquei lá, montei a minha supercompensação.
Então, o princípio da especificidade tem como base duas categorias de fundamentos fisiológicos. A primeira categoria, os aspectos metabólicos, ligados à questão cardiorrespiratória, à função pulmonar, e os aspectos neuromusculares, ligados à musculatura, né? Sistema nervoso central e musculatura. E aí nós temos um emaranhado, né? Eu vou deixar essa tela aí, vocês vão receber essa aula, esse e-book da aula, e vocês vão poder estudar e entender esse emaranhado aí do que é metabólico, do que é neuromuscular. Uma coisa importante no treinamento é o que a gente chama de transferência da especificidade. Por quê, gente? Eu tenho diferentes metas, eu vou ter diferentes tipos de treinamento, diferentes resultados, né? Eu tenho alguém que é muito rápido, que é muito veloz, igual o coelho. Eu tenho alguém que é muito lento, mas é muito resistente. Então, eu tenho que observar primeiro a especificidade. Qual é o atleta, qual é o tipo de prova, qual é o tipo de treinamento que eu vou adequar. Então, diferentes metas, diferentes tipos de treino, diferentes resultados, né? Eu tenho aí o exemplo do maratonista e do velocista. Aquele exemplo que nós colocamos lá naquele vídeo animado. E na especificidade, você tem que ter total compreensão do que está fazendo para ser específico no treino, para esse treinamento realmente atingir os objetivos. Vejam aí nessa tela. Eu tenho dizendo lá que apertar um parafuso é muito fácil, custa R$1. Mas saber qual parafuso vai apertar custa R$999. Então, nós temos que saber como é que eu vou dar o treino, como é que eu vou manipular esse treino, qual é a especificidade desse treino. Isso vai custar aí um valor muito mais alto. Ainda no princípio da especificidade, gente, eu tenho que entender a caracterização da modalidade, qual o sistema energético predominante, qual o sistema energético que é determinante, as solicitações mecânicas, coordenativas e as capacidades que são exigidas, ok? Agora vamos falar de periodização do treino. Falamos de princípios científicos, que é um dos temas mais importantes de concurso. Agora vamos falar de outro tema que é muito importante em provas de concurso e você vai estar preparado aí depois dessa aula. O que seria a periodização? Dantas fala que a periodização é o planejamento geral e detalhado do tempo disponível para o treinamento, de acordo com os objetivos intermediários perfeitamente estabelecidos, respeitando-se os princípios científicos do treinamento. Então, para eu periodizar, organizar o treino de um atleta ou de uma equipe, eu tenho que ter como base o quê? Os princípios científicos desse treino. Então, os objetivos da periodização. Primeiro objetivo, obter o maior desempenho possível no momento adequado e diminuir o risco de overtreino. A periodização clássica, que nós estudamos e conhecemos, e é o que mais cai em prova de concurso, é você saber dividir os grandes ciclos. Então, eu tenho o macrociclo, o mesociclo e o microciclo. Esses três são os ciclos correspondentes à periodização do treino. O que seria o macrociclo? É o planejamento geral, visando o maior objetivo, né, que vai se atingir de um período longo de treinamento, que vamos chamar de macrociclo. Ele é composto por vários mesociclos. Então, nós temos o macrociclo, os mesociclos e os microciclos. E depois disso, a sessão de treino. O mesociclo já é formado por vários microciclos. Então, é uma ordem encadeada, né? Eu tenho um treino maior, uma organização maior, que ela pode ser para o ano inteiro ou para o semestre. Isso a gente vai chamar de macrociclo. Dentro desse macrociclo, nós vamos ter os mesos, que nós podemos balizar aí pelos meses. Dentro dos meses, nós temos os microciclos, que nós podemos balizar pelas semanas. O mesociclo é a etapa mais extensa, né, do período de treinamento, e aí vai ter duração de alguns meses. E aí nós classificamos, né, a classificação dos mesociclos, de incorporação, de desenvolvimento, estabilizador, pré-competitivo, competitivo e recuperativo. Então, vejo que é uma sequência, desde a preparação até chegar na competição, né? A incorporação é quando o atleta chega para treinar, está voltando de férias, ele vai se incorporar a um novo período de treino. Desenvolvimento, onde esse atleta vai ganhar a forma física, né? Onde os princípios do treinamento vão ser mais presentes. Estabilizador é quando você ganha a forma física e você vai estabilizar. Porque se eu treinar mais forte agora, eu vou entrar em overtreino. Aí vai chegar o período pré-competitivo, que eu vou fazer só a modulação, até chegar na competição. Terminou a competição, o mesociclo recuperativo, para começar um novo ciclo. Aí o microciclo, que nós já falamos, né, são as semanas de treino. Elas geralmente vão aí de 1 a 4 semanas. E também são organizadas da seguinte forma.
o microciclo de incorporação, é aquilo que eu já falei, a semana de transição entre as férias e o começo do treino. O microciclo ordinário é onde já se começa a treinar um pouco mais forte. O microciclo de choque é onde se treina com muito mais ênfase, que leva o organismo do atleta àquele período de exaustão, mas não de overtraining, para que ele tenha uma sobrecarga e que possa ganhar a condição física, até chegar no pré-competitivo, competitivo e de recuperação. Ok? Vejam aí, relacionado aos períodos. Por exemplo, nós temos aí o período preparatório, que é relativo à aquisição da forma física, da forma esportiva. O período competitivo é onde eu vou manter essa forma. E o período transitório é onde eu vou perder essa forma para começar um novo ciclo de treinamento. Então, vejam aí no quadro. O período preparatório é onde eu vou construir, né, a minha forma física. O período competitivo é onde eu vou manter o estado da forma física. E o período transitório eu vou perder essa forma física para começar um novo ciclo. Então, o período preparatório, o conceito é um período de treinamento realizado em um maior volume e intensidade, pois visa o desenvolvimento e aprimoramento das capacidades físicas. Já o período de manutenção é um período de treinamento realizado com volume e intensidade moderados para conservar as capacidades físicas. E o período transitório é realizado um treinamento de volume e intensidade baixo, pois visa um trabalho mais regenerativo. Ok? Aí eu trouxe para vocês, para finalizar, dois grandes cientistas, né, que são referências no treinamento esportivo e na periodização. O primeiro é chamado Matveev, que apresenta as suas cargas distribuídas, né? Como seria o modelo de treinamento do Matveev, que é o mais conhecido. Por exemplo, ele alternava os treinamentos. Hoje, segunda-feira, é treino aeróbio. Na terça, já é treino de resistência muscular. Na quarta, treino de flexibilidade. Ele ia alterando, né? Ele ia distribuindo. Então, a gente vai chamar de cargas distribuídas. Ele distribuía o volume e a intensidade durante as microetapas ou microciclos. Ok? Já um outro cientista bem conhecido é o Verkhoshansky. O Verkhoshansky era aluno do Matveev. E ele criou um outro modelo de periodização, chamado de periodização em blocos ou de cargas concentradas. Por exemplo, numa semana de treino, ele não tinha variação. Ele concentrava as cargas, principalmente no treinamento de força, ok? Então, em algumas questões de concurso, você vai ouvir falar em Matveev, em Verkhoshansky, e aí eu selecionei também para que vocês possam analisar, quando vocês forem responder as questões relacionadas a esses dois grandes autores. Nós temos outros autores, né? Antônio Carlos Gomes, Bompa, Insuri, mas a nível de referência em prova de concurso, nós temos esses dois, o Matveev e o Verkhoshansky. Ok, pessoal? Pessoal, agradeço a vocês, né, pela aula. Acho que vai ser fundamental vocês terem esse arquivo guardado, né, para poder rever, fazer suas anotações.